Então, retomando aqui, né, para quem está vendo a aula gravada, boa noite. Essa é uma aula que eu vou tratar sobre direitos humanos e a relação dos direitos humanos com o processo do trabalho, né? Por que que no direito o processo do trabalho é relacionado com direitos humanos? Parece que é tão distante, não é. A gente tem duas situações fundamentais dentro de um processo, de qualquer processo. A gente estuda nesse semestre processo do trabalho, processo civil. Vocês estão tendo processo penal? Gente, vocês estão tendo processo penal com a Nini? Sim. Processo penal, Sim. processo administrativo comigo, processo civil com o Marcelo. São 4 ou 5 processos que eu falei: administrativo, civil, penal, do trabalho. 4. Todos esses 4, em todos os processos, vocês vão encontrar a presença do que a gente chama de duplo grau de jurisdição e ampla defesa, né? Esses dois institutos jurídicos, duplo grau de jurisdição e ampla defesa, são institutos garantidos pelos direitos humanos. E todo mundo que tem um processo, todo mundo que sofre com um processo ou tem um processo, seja ele o proponente do processo, ou seja, aquele que faz a petição inicial, aquele que a gente chama também de requerente, de autor, né? Ele tem direito ao duplo grau de jurisdição e ampla defesa. E o réu, aquele que sofre com o processo, né? Ninguém quer ser réu. Aquele que sofre com o processo, que também pode ser chamado de requerido, propositado, né? Esse aqui, ele também tem o direito à ampla defesa e ao duplo grau de jurisdição. E o que que é isso, professor? Toda aula você fala e toda aula a gente esquece. Ampla defesa. Ampla defesa é o direito que um réu ou um autor tem de se manifestar dentro do processo e colocar ali as suas provas, os seus argumentos, né? Ah, fulano está dizendo que Beltrano matou Ciclano. Legal. O Beltrano, ele vai se defender, ele vai dizer, não, não matei Ciclano. Ou matei Ciclano, mas foi por legítima defesa. Isso é ampla defesa. O que eu estou dizendo? Eu estou colocando no processo para o juiz analisar. O juiz vai analisar e vai ver se o que eu estou falando dentro do processo tem base real, tem base legal. Tá? Então, ampla defesa é o direito que quem está dentro de um processo, sofrendo com o processo, ou autor do processo, de se manifestar amplamente, ou seja, de escrever no processo, falar no processo, constituir um advogado. Uma pessoa que está sofrendo um processo e não tem advogado, essa pessoa não está gozando do princípio da ampla defesa, do seu direito à ampla defesa. Então, quando você está sofrendo um processo e você tem o direito de nomear um advogado, mas eu não tenho dinheiro. A OAB, o convênio da OAB com a Defensoria Pública vai te fornecer um advogado. Legal. Esse advogado que vai te representar é o seu direito à ampla defesa. Amplo de bastante, de largo, de grande. Então, é a defesa que você vai fazer a contestação, o seu advogado vai te representar, você vai colher as provas. Isso é ampla defesa. E, professor, o que é o duplo grau de jurisdição? Duplo de 2. Grau de jurisdição. Vamos lembrar que a justiça brasileira é formada por 2 graus de jurisdição. Primeira instância, o fórum aí de Mococa, primeira instância. Isso é a primeira instância, o juiz. Né? Então, quando a gente vai lá para o Sansão, aí em Mococa, que é o juiz da primeira vara, o que, que o Sansão é? Primeira instância. A jurisdição do Sansão é primeira instância. Aí, vamos supor que a Elisandra entrou com uma ação contra a Microsoft. Legal, Elisandra versus Microsoft. O Sansão disse que a Elisandra perdeu a ação. O advogado da Elisandra e a Elisandra perderam a ação.
O que a Elisandra vai fazer? Ela não concorda com sanção. O advogado dela falou, Elisandra, tem espaço para recorrer. Quando o advogado da Elisandra recorrer, ele está recorrendo para o 2º grau de jurisdição. Não é o sanção que vai analisar. Agora é o desembargador do TJ, do Tribunal de Justiça, lá em São Paulo, capital. Isso é o duplo grau de jurisdição. O duplo grau de jurisdição permite que a Elisandra tenha a sua peça, né, a sua petição inicial reanalisada por outra pessoa. E aí o desembargador do TJ pode acolher a tese do sanção ou discordar da tese do sanção. Entenderam isso aqui, gente? Elisandra, você entendeu isso? Entendi. Então, o que é? Vamos lá. Nilson, você está aí? Você está muito quietinho. Eu só estou no paralelo. Você está na paralela, Nilson? Não, eu estou ouvindo o que você está falando aí do Tribunal de Justiça a respeito da pessoa recorrer na 2ª instância. Então, vem cá. Vem cá. Vamos Responde isso para mim. O direito que eu tenho ao recurso é ampla defesa ou duplo grau de jurisdição? Duplo grau de jurisdição, porque o processo é teu, você não está defendendo nada. Vamos ver um outro conceito jurídico. Vamos lá, vamos com calma. Você acertou a primeira parte, é duplo grau de jurisdição. Mas por que o recurso é duplo grau de jurisdição? Porque saiu do município e foi para o Estado. Certo. É por aí, mas saiu de uma primeira jurisdição e foi para uma 2ª jurisdição. Ô, Nilson, nem sempre sai de um município e vai para uma outra cidade, entendeu? A ideia não é essa. Apesar de que a organização do judiciário se dá por municípios e estado. Mas está certo o teu raciocínio, né? O melhor seria você dizer o seguinte: é duplo grau de jurisdição, professor, porque eu tenho direito a fazer o recurso. E quando eu faço um recurso, o juiz de primeira instância deixa de analisar para o desembargador, que está na 2ª instância, analisar, tá? Então, essa é a ideia melhor possível. Claro, imagina, Nilson, que você estivesse fazendo a sua ação na comarca de São Paulo. Então, a sua petição inicial seria interposta lá na comarca de São Paulo, lá na primeira vara da cidade de São Paulo. Você perdeu lá. O que você ia fazer? Você ia recorrer. Ia ser analisado pelo TJ de São Paulo, pelo desembargador. Mudou de cidade? Não mudou de cidade, só mudou de jurisdição. Mudou de jurisdição. Essa é a ideia. Beleza? Maravilha. Beleza. Ô, Kelly, não vale o Apolo responder, tem que ser você, hein? Kelly. Oi, professor. Então, vamos lá. Ô, Kelly, o direito que você tem de constituir advogado é ampla defesa ou duplo grau de jurisdição? Professor, eu tô meio perdida, eu tava no banheiro. Vamos lembrar. Recurso é duplo grau de jurisdição. E ampla defesa? Por exemplo, imagina você está sofrendo um processo. O que você acha que seria melhor para sua defesa? Ter um? Eu ia querer dois. O que você ia querer? Porque tem várias... Eu sim, porque eu acho que tem vários pensamentos, sabe? Várias maneiras de falar também. Exatamente. Mas a pergunta que eu te fiz, o advogado é ampla defesa ou duplo grau de jurisdição? O fato de você está sofrendo um processo, certo? Você tem o direito de ter um advogado nesse processo. Isso é duplo grau de jurisdição ou isso é ampla defesa? Defesa.
Cadê? Marina, você tá aí, Marina? Estou. Boa. Marina, vamos perguntar de novo para você aqui, ó. Você acha que o direito que você tem de constituir prova, né? Então, você está falando algo no processo. E aí você tem que, vamos supor, a Marina está alegando que bateram no carro dela. Que, vamos supor, que o Nilson bateu no carro dela e o Nilson é o responsável para pagar o conserto. E aí a Marina, para provar isso, tem o direito de juntar um vídeo das redondezas que mostra claramente que o Nilson não parou no pare. Ele cruzou sem parar e bateu no carro da Marina. O direito que você tem de juntar a prova no processo, Marina, é ampla defesa ou duplo grau de jurisdição? Eu acho que é ampla. Ampla defesa, muito bem. Muito bem. Bernadette, você está aí? Bernadette, não foge, Bernadette. Então vamos lá, gente. Ó, na hora que você puder, você responde, Bernadette. Ah, você está sem o áudio. Eita. Então, pessoal, completando o raciocínio do que é ampla defesa e duplo grau de jurisdição, eu quero mostrar para vocês como isso se relaciona com direitos humanos. Primeira coisa, os direitos humanos, o que é esse raio de direitos humanos, gente? Direitos Professor, humanos, a definição... Oi, Bernadette. eu tô com problema no áudio. Não, relaxe, fique em paz. Depois você me Tá bom. responde. Eu vou te fazer uma pergunta capciosa no final. Fique em Nossa. paz. Tá bom. Vamos lá. Qual que é a definição de direitos humanos? Direitos humanos são uma compreensão filosófica e jurídica pela qual os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Então, para começo de conversa, direitos humanos é uma ideia que foi pensada primeiro pelos filósofos. Quais filósofos? Os filósofos franceses do Iluminismo e contemporâneos da Revolução Francesa. Né? Esses filósofos diziam o seguinte: primeira coisa, o ser humano ele nasce igual, ele é igual a todo mundo. Não é porque ele é filho de fulano que ele é melhor do que, vamos supor, vamos pensar assim, o filho do Silvio Santos não é melhor que o filho do Roberto Carlos. O filho do Roberto Carlos não é melhor que os sobrinhos da Elisandra. Os sobrinhos da Elisandra não são melhores que o filho do Roberto Carlos. É tudo farinha do mesmo saco. É tudo a mesma bosta. É tudo gente. Então ninguém é melhor do que ninguém. É isso que esses filósofos lá do século XVIII, XVII estavam dizendo. Então não é porque eu sou filho do clero. Quem que era o clero? O povo da religião. O povo da religião, quem era clero, tinha leis especiais. Os nobres, que eram próximos dos reis, os reis, tinham leis diferenciadas. E o povão miserável, desgraçado, tinha outras leis. Então vamos supor que o porco-espinho, o Apolo, o nosso porquinho da Índia, o mascote da turma, vamos supor que esse porquinho da Índia, da Kelly, tivesse avançado em um monte de criança e matado essas crianças. A Kelly é a responsável pelo Apolo. O Apolo não vai responder, porque o Apolo não é gente. Então, quem que responde? A Kelly, a responsável pelo Apolo. Essas crianças que foram mortas, beleza, já era, agora a Kelly vai responder um processo. A Kelly é uma nobre, ela faz parte da nobreza. Realmente a Kelly foi a responsável. Por ela ser da nobreza, a pena da Kelly lá na época, a pena da Kelly seria de 5 anos. Matou umas 5 criancinhas o Apolo. Esquece o Apolo. Vamos supor que a Elisandra agora
também é dona do Apolo. O Apolo não é mais da Kelly, agora é da Elisandra. A Elisandra faz parte do clero. Então, nobre, clero. A Elisandra faz parte do clero. Quem que era o clero, professor? As pessoas da religião, religiosos da época. Aí a Elisandra é responsável pelo rato. O mesmo crime, a Elisandra ia pagar 7 anos de pena. Agora vamos pensar no Nilson. O Nilson é da rapela, da farpela. Ele como é que fala, Nilson? Nilson é pobre, ele é da ralé, né? O Nilson... Sou plebeu. Plebeu, isso mesmo. Nilson é o cara, lembrou a palavra certinha. O Nilson é plebeu. O plebeu, ele vai pagar de pena, não é 5 e 7 anos. Pelo mesmo crime, ele vai pagar 15 anos. Pode isso, gente? Não. Isso está errado. Professor, hoje não é assim? Não, hoje não é assim. A pena seria a mesma para cada um. Mas, professor, quem é rico tem advogado melhor. Verdade. Mas esse é outro papo. A lei para o Nilson é a mesma para Kelly, que é a mesma para Bernadette, que é a mesma para Marina, que é a mesma para mim, que é a mesma para Elisandra e que é a mesma para todo mundo que está aqui no Brasil. É a mesma lei. Isso que é a ideia de igualdade. E aí tem a ideia de liberdade também que os caras falavam, né, gente? O ser humano é um bichinho livre. Eu não posso ser escravo de alguém. Por exemplo, antigamente, se o Nilson fosse plebeu, ele seria escravo da Kelly. A Kelly ia chibatar o Nilson se o Nilson não fizesse o que a Kelly ordenasse. Não existe liberdade nisso. Agora não. Agora o Nilson pode escolher a profissão que ele vai seguir. Se ele vai trabalhar ou se ele não vai trabalhar. Né? Pode escolher mesmo, professor, se eu vou trabalhar ou não? Claro que não pode, né, gente? Claro que existem relações de trabalho que a gente sabe que são penosas. Mas antigamente era pior ainda. Hoje você tem uma mínima liberdade, mas tem. E outra coisa que é importante dessa liberdade. Liberdade que a gente tem contra o poder público. Antigamente os governantes eram muito poderosos, hoje eles não são tão poderosos assim, porque a gente tem liberdade de criticá-los. Quanto mais uma sociedade critica seus governantes, mais limites nós colocamos para esses governantes. Então, se os nossos governantes não têm muitos limites, é porque a gente, enquanto sociedade, não está organizada para limitá-los. Não é só porque eles são ruim, vagabundo e tosco. É porque, às vezes, a gente também é meio ruim, vagabundo e tosco. Aí os dois ficam assim, né, surfando aí na palhaçada. Bom, isso aqui é direitos humanos, né? Esse aqui é o artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todos os seres humanos nascem livres, iguais em dignidades e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Tá? Então, isso aqui, pessoal, é só para introduzir vocês no que é os direitos humanos. Professor, mas aí, qual que é a relação, né? E depois eu vou tocar um pouco mais essa aula. Qual é a relação entre o processo, o duplo grau de jurisdição, a ampla defesa e os direitos humanos? Por quê, pessoal? Quando você tem um duplo grau de jurisdição, você limita o poder do juiz. O juiz ele não pode escrever o que ele quiser na sentença dele. Se ele escrever porcaria naquela sentença, você vai recorrer e o desembargador vai falar: ô juiz, presta atenção aí, rapaz. Você está falando besteira aqui nesse caso. Você não está olhando as provas que a Kelly juntou. Você não está prestando atenção no advogado que a Marina trouxe. Por isso que é importante essa relação de direitos humanos com o processo. Alguém vai segurar a parada do juiz, falar: juizão, calma aí, fião, fica na tua, presta atenção no que você está fazendo. E professor, e ampla defesa? O fato de você poder fazer as suas provas, argumentar, contrariar quem está te acusando, de responder em liberdade, isso é ampla defesa. Nomear um advogado, não ser chibatado porque te acusaram de algo. Antigamente, acusava uma pessoa de algo, mesmo que ela não cometesse o crime, ela nem tinha direito à defesa. Então, vejam, é a liberdade das pessoas, é a igualdade de ter direito à defesa, tá? Essa é a relação.
essa relação eu quero explorar com vocês melhor amanhã, tá? Para não se estender muito na aula de hoje, tá? Pessoal, vocês estão dispensados, tá? Eu acho que tá tarde, tem poucos alunos e hoje a aulinha foi mais do que suficiente, né? Amanhã eu quero retomar um pouco esse tema, se tiver mais alunos, né? Se não tiver, a gente vai tocar a partir daqui, mas eu conto com a presença de vocês. Kelly, Nilson, Elisandra, Marina, Bernadette, alguma dúvida, gente?